Olá você telespectador, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral desta terça-feira. Participam Roberto Mohamed, advogado, comentarista do programa, e o João Vilela, empresário, que também participa como comentarista do programa. A gente vai começar assistindo a um trecho do Roda Viva, como nós fazemos toda terça-feira aqui, do Roda Viva da Rede Cultura ontem, com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que foi bastante incisiva em relação ao John Textor, o dono da Sociedade Anônima de Futebol, o principal acionista, né, do Botafogo. Vamos acompanhar. Na justiça, com relação ao Palmeiras, nós já entramos com uma ação civil, sim, contra ele, e pedidos de abertura de inquérito policial para se apurar essas denúncias que ele está fazendo, que ele continua falando, e não prova absolutamente nada. Eu acho isso uma aberração, eu acho isso uma vergonha, sabe? Muitas pessoas ficam pensando, gente, por que ele está fazendo isso? Por causa, inclusive até o próprio Romário perguntou se ele não queria vender o Botafogo. E ele chamou a pergunta de estúpida. Estúpida, mas o que eu vou te dizer, aí você sabe, não adianta você ficar elucubrando o que passa na cabeça dele. Eu sei o que passa na cabeça dele. Esse senhor, desculpa a expressão, é um idiota. Que às vezes se perde tanto tempo. Nossa, o que ele quis dizer com isso? O que ele quer? Ele não quer nada. Mas, Leila, você não acha que a esfera esportiva já deveria ter tomado uma atitude com relação a isso? Mas é claro que sim. Há coisas que eles julgam em um dia, dois. Mas deixa eu te falar uma coisa. É claro que sim, eu estou cansada de falar isso. O que esse John Textor está achando? Que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência nenhuma, sabe? Então, para se coibir isso, não é? O STJD... Eu não estou dizendo como eles deveriam votar, mas eu acho que aqui nós estamos numa democracia, eu posso falar o que eu quero, não é? Esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro. Mas hoje... Idiota é pouco, é muito, é o adequado? Como que é? Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo, João. Olha, hoje o telespectador vai ouvir muito eu usar essa expressão, né? Porque a gente vai falar de ambiente de negócio, gestão pública, e como tem muito idiota na gestão pública em Santos e na Baixada como um todo, então vocês vão ouvir muito essa expressão. Mas realmente, idiota é pouco. A Leila só cometeu uma impropriedade aí, né? O que o John Textor acha é verdade. O Brasil é uma bagunça e as autoridades não estão nem aí para nada. Desculpe, Leila, mas não dá para concordar com você. O Brasil é uma bagunça. O Brasil é um país tóxico, o Brasil tem autoridades que não poderiam estar nem em Gana, na África, quanto mais aqui. Só pensa em roubar, só feito em fazer besteira, são malucos, e é isso que a gente tem hoje na gestão, e não é de agora que é o PT, era antes com o Jair Bolsonaro, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, os 3 filhinhos dele problemáticos, e era antes com a Dilma, com o Temer. Não adianta. Eu ainda acho, às vezes, apesar das críticas, que o Temer ainda foi o melhorzinho. Agora, o problema desse cara, a admiração que eu tenho pela Leila é que ela tem a coragem que Marcelo Teixeira não tem, presidente de São Paulo não tem, presidente do Corinthians não tem. Esse, então, tá falando um monte de bobagem, né? Assumiu o Augusto, que de todo mundo dizendo que ele ia mudar alguma coisa, mudou nada, só sabe falar bobagem, e é atropelado por todos os diretores dele que falam em cima do que ele fala. Então a gente nota que o dirigente de futebol no Brasil é um problema. A Leila, na verdade, é uma luz no final do túnel de que dá para ter mais gente como ela. E eu não estou elogiando ou não sou palmeirense, mas tem que reconhecer, essa mulher tem coragem de falar determinadas coisas que os outros não têm, como quando ela enfrentou o presidente do Flamengo, que achava que a liga de futebol tinha que ser baseada no Flamengo. O Flamengo tinha que ganhar mais do que todo mundo, porque é o maior time do Brasil e um dos maiores do mundo, não sei de onde ele tirou isso. Mas ela tá certa. Esse cara tá fazendo um monte de denúncias, não provou absolutamente nada e ninguém faz ele calar a boca. É simples. Essa história, ele levanta, agora mudou um pouquinho. Antes ele dizia que era favorecimento puro e simples. Agora ele está querendo atrelar na questão dos sites de aposta. Eu já disse aqui, até queria ouvir o João sobre isso, como é que um país onde o jogo é proibido
Tem tanto site de aposta se instalando aqui e funcionando livremente, e o governo quer taxar algo que é proibido. Se o jogo de azar é proibido, como é que eu posso taxar algo ilegal? Ato ilícito não é fato gerador de tributo. Senão, daqui a pouco, vão começar a querer cobrar imposto de traficante de cocaína. E aí o cara legaliza o negócio dele. Tá virando piada. Jogo de azar é proibido no Brasil. A não ser as loterias administradas pela Caixa Econômica Federal. Se eu cobro tributo é porque eu estou admitindo que aquele jogo é legal. Se eu permito site de apostas, eu tenho que permitir cassino. Eu tenho que legalizar o jogo do bicho. Não dá mais para continuar assim. Mas aí entra uma outra indústria que está por trás disso tudo, que a gente já vai abordar no programa, que é a da corrupção. Porque é melhor deixar o jogo do bicho como está, é melhor deixar os cassinos clandestinos como estão, porque eles estão alimentando uma rede enorme de corrupção e deixando muita gente feliz. João Vilela, boa tarde. Boa tarde, Roberto Mohamed, Paulo. Prazer estar com vocês aqui hoje. Concordo com o Roberto, principalmente na questão quando ela fala que está pensando que o Brasil é uma bagunça, né? Parece que realmente é exótico. Essa questão da justiça esportiva, a questão dos clubes principalmente, tem que ser levada de uma forma mais séria. Primeiro, são empresas privadas? Se são empresas privadas, vamos agir como empresas privadas. Porque hoje o que interessa é privado. Porque o que não interessa é dinheiro público. É coisa pública. É coisa que você não pode... Então, fazem o que querem. E é isso que tem acontecido no Brasil. A questão das apostas é risível, né? Essa questão de você... Primeiro que tem que liberar, no meu ponto de vista, libera as atividades, que as pessoas já são maduras o suficiente, ou deveriam ser, pelo menos, se não são, o problema é delas, de querem jogar num jogo, qualquer jogo, jogam. O cara vai para o Uruguai, o cara vai lá para o Paraguai, o cara vai pegar um navio aqui, e daqui a pouco, mas nem passou, você tá vendo a cidade de Santos, já tá aberto o cassino no navio, já tá aberto o caça-níquel no navio, e joga, sabe, vai daqui até qualquer saída daqui de Santos, você vai, você joga, vem do Santos, então, libera cassino, sabe, libera jogo, porque a Caixa Econômica você pode jogar quanto você, tem algum limite que você possa jogar na loteria? Eu posso pegar R$1 milhão e jogar na loteria? Posso. Ou não posso? Então a gente tem que ter ver um pouco mais de tranquilidade no Brasil. Porque veja, desde Dutra que proibiram os cassinos. Fizeram uma lambança nesse negócio todo. Você viu que tinha cassinos aqui em vários lugares que funcionavam. Mas vai ter crime organizado. Mas tem hoje. Só que a gente não está arrecadando e está arrecadando para fora. Quer colocar em zonas especiais para fazer cassino? Coloca. Quer fazer um teste primeiro? Pega o lugar no Nordeste mais complicado que você possa imaginar e fala, olha, nessa zona aqui que nós vamos fazer um perímetro, vamos fazer uma experiência de ter cassino. As empresas que queiram investir lá vai ter que criar aeroporto, vai ter que criar estradas, vai ter que criar mão de obra, vai ter que criar hotel, vai ter que criar o restaurante, se quiser levar lá. Começa a fazer experiência, assim, pega lá o lugar do Maranhão que tem mais desempregado, mais gente que não montar empresa lá, que ninguém quer montar lá, a gente sabe por que não quer montar lá, né? Porque empreender no Brasil, é mais fácil ser investidor no Brasil, as pessoas confundem, né? Investidor de dinheiro, que esse é fácil fazer no Brasil, o cara que vem e coloca o dinheiro em alguma coisa para poder pegar só o dinheiro de volta, o retorno. Agora, investir de verdade, que é gerar emprego, gerar a empresa, comprar as coisas aqui, imobilizar capital, isso ninguém quer fazer, né? Por quê? Porque é complicado. Então nós temos que mudar esse ambiente de negócio no Brasil. O ambiente é muito ruim. E os clubes ficam se aproveitando muito disso e acabam gerando dívidas imensas e depois querem que o dinheiro dos impostos pague boa parte dessas dívidas, né? Então não tem profissionalismo para nada. Esse é o grande problema na gestão aqui no Brasil. Em relação à presença da Leila Pereira, ela traz uma arejada assim, nesse ambiente da cartolada, sem nenhuma dúvida, em muitas coisas. Ela chefiou a delegação brasileira, que foi à Europa para 2 amistosos da seleção contra a Inglaterra e contra a Espanha,
e tocou num ponto que nenhum Cartola tocou, dos atletas da seleção, como Robinho e Daniel Alves, envolvidos em episódios de violência sexual contra mulheres. No domingo, ela deu uma imagem para a televisão, ela recebendo com carinho as crianças que iam entrar com o time do Flamengo no campo, coisa que eu nunca vi nenhum Cartola fazer. Ela é diferente. Agora, em relação às denúncias do John Textor, é bom a gente lembrar que sempre houve esse disse-que-disse no Brasil. Eu, por exemplo, como torcedor do Santos, eu tenho atravessada na garganta, atravessada aquela cotovelada que o Gustavo Gomes deu no jogador do Santos no comecinho do jogo da final contra o Palmeiras e que o VAR não chamou o juiz para ver. Ele faz o movimento da cotovelada, é caso de expulsão. O VAR nem chamou o juiz, chamou depois para marcar o pênalti contra o Santos. Então, se fala muito de envolvimento, de influência, de arbitragem, de esquema, de manipulação de resultados no Brasil. Só houve um caso de punição, que foi em relação aos casos daquele árbitro Edilson. Agora, a gente falou aqui também de empreendedorismo, de ambiente de negócio. E aproveitando a presença do João Vilela, Mohamed, tem ambiente de negócio na Baixada Santista? Ele falou do Brasil em geral. Não tem. Não tem por um motivo muito fácil de entender que a gente vai ver no próximo bloco. Isso é uma coisa histórica, mas com o Rogério ficou mais evidente ainda. Porque o Rogério ele tem um péssimo hábito, né? Ele escolhe muito mal os secretários e coordenadores dele. Esse rapaz que está na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ele pode ser tudo, menos querer desenvolvimento urbano. Ele destruiu a 15 de novembro. Destruiu, ela virou uma rua deserta. Era uma rua viva. Ele conseguiu fazer uma obra e simplesmente, que não conversou com ninguém, e destruiu a rua. Virou um deserto. O único restaurante que sobrou logo fecha. E é excelente, por sinal. O prefeito não sabe porque ele almoça só no gabinete dele. Como ele não come na rua, ele acaba não sabendo o que tem de bom na cidade. Mas é gestor, né? Agora, tem uma notícia que a gente vai abordar no próximo bloco. O cara que coordena empreendedorismo em Santos é do PCdoB. Foi candidato a prefeito na primeira eleição do Rogério. É um cara que declarou que não gosta de empresário. Pô, como é que eu coloco um cara que declara durante a campanha eleitoral que não gosta de empresário? Ele é do PCdoB, né? O partido que manda ofício cumprimentando o governo da Coreia do Norte. É isso. Como é que você coloca um cara que diz que não gosta de empresário para ser coordenador de empreendedorismo em Santos? A gente vai ver no próximo bloco que parece hoje que em Santos só tem espaço para Fenza. Para quem não sabe, é a dona do tal de Oxxo, que o mexicano teve aqui na prefeitura e ninguém contou para ninguém. Por quê? Ninguém consegue alvará para nada em Santos. Mas a Oxxo consegue tudo. Está abrindo uma em cada esquina. Estranho, né? Tem umas coisas que a gente vai poder analisar no segundo bloco e aí as pessoas vão poder entender que a gente tem ou um governo burro ou um governo que fede. A gente vai decidir no segundo bloco. O Opinião volta depois do intervalo. Fica com a gente porque é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesse segundo bloco a gente vai falar de empreendedorismo com o Roberto Mohamed e com o João Vilela. Vamos lá, Mohamed. Você falava da implantação de um sem número de lojas da Oxxo em Santos nos últimos a gente estava colocando, meses. Vamos ver como essa coisa fede, né? Se você vai montar uma padaria, uma oficina mecânica, um restaurante em Santos, é um parto. Restaurante, então, parece que eles não querem mais. Não sei por quê. Acho que é porque o Rogério almoça na prefeitura, então eles não querem mais, só querem quem faça delivery. Deve ser isso, eles odeiam restaurante. Mas a Oxxo consegue alvará para instalar em qualquer lugar. Gente, o que é essa Oxxo? É uma 7-Eleven da Coca-Cola. Para quem não sabe, a Coca-Cola brasileira não é a americana, é a mexicana, é a da Fenza. Tá? Isso multinacionais têm esse tipo de comportamento. Então, a nossa Coca-Cola é a Fenza, que é mexicana.
Como a nossa Volks, na verdade, é a mexicana, porque eles é que mandam aqui. Mas o mais curioso nisso tudo é que é uma 7-Eleven de pobre. Para quem não sabe, a 7-Eleven é a maior rede de lojas de conveniência dos Estados Unidos. Vende um pão congelado horroroso. Aí diz que concorre com padaria, eu discordo, porque só um Zé Mané compra pão ali, até o do Pão de Açúcar, que é ruim, é de lá, é melhor. Então, pão é na padaria. Mas o mais curioso não é o que eles fazem, sejam felizes. O que me espanta é como a prefeitura é tão leniente com uma rede dessa e qualquer empreendedor que tenta montar seu negócio sofre algo inimaginável. Exigências absurdas, proibições que não têm sentido, um plano diretor doido feito pelo projeto de Niemeyer, né? Aquele garoto que acha que é Niemeyer, que destruiu a 15 de novembro, enganou todo mundo na Azevedo Sodré, enganou todo mundo na Trabulce. Porque a Azevedo Sodré ficou fechado um ano, caos para todo mundo para pintar de vermelho um trecho da rua. A mesma coisa na Trabulce. Às vezes eu fico me perguntando, porque eu gosto do Rogério, será que o Rogério é burro ou é cego? Aí, sabe, eu já sei até o que ele vai falar. Não, mas o cara que é coordenador do empresariado aí, do partido que cumprimenta a Coreia do Norte, ele é formado em gestão pública. E daí, Rogério, você é formado em odonto, eu não vou fazer nem obturação com você. Há quanto tempo você não senta numa cadeira de dentista? E aí, onde o cara fez a faculdade, a gente também não sabe. Porque agora todo mundo faz gestão pública. O Caio Amado loteou a prefeitura dele todinha, ele é formado em gestão pública. Oh, que legal, hein? Tem até curso de EAD de gestão pública. Então, vamos falar um pouco menos. A gente vê uma cidade onde o prefeito, nenhum prefeito sabe tudo o que acontece, mas quando ele permite que um secretário alugue um prédio para instalar o órgão que ele dirige, sem fazer vistoria, paga aluguel 5, 6 meses. Aí depois, não, vou parar agora para fazer reforma. E não manda o cara embora? Rogério, você tá com problema, Rogério. João. O que me assusta, tanto no Brasil, mas principalmente aqui na nossa região, e principalmente em Santos, essa questão da liberdade econômica e desenvolvimento econômico. O centro de Santos está desse jeito, não é à toa. Você anda e você só vê lojas fechadas. Por que isso acontece? Por que tem fechado tanto? Alguns vão falar, é o tombamento. Não, não é o tombamento. Você tem lugares no Brasil, muitos lugares no Brasil, com imóveis tombados. Não vamos pensar que Santos é a única cidade antiga que tem imóveis tombados, ou dessa forma aqui no Brasil. Você vai para Bahia, no Salvador, você tem uma série de lugares mais gravados do que Santos. Então não é isso. A dificuldade de você empreender é enorme. Está fechando loja atrás de loja. Restaurantes, Roberto colocou perfeitamente. Restaurante é uma dificuldade você abrir, porque restaurante é considerado, em Santos, atividade de alto risco. Você pode pensar, não, mas ali tem bujão de gás. Não, mas tem gás encanado hoje. Você tem uma série de formas de você ter um restaurante extremamente seguro. Restaurante é uma coisa que tem no mundo inteiro. Aonde você vai na Europa tem restaurante em qualquer buraco. E você não, em Santos você não pode, porque ruas locais, nós temos no plano de uso, né, da cidade, você tem a separação, vias coletoras, vias arteriais e vias locais. Nas locais você não pode ir de alto risco, restaurante de alto risco. Que é outra coisa que complica muito aqui em cima, muito, mas pensem muito, é você ter a questão de vagas para estacionamento. Tem uma lei de 2005, gestão Papa, que obrigou a qualquer loja, qualquer empresa, a ter vagas de estacionamento, que é algo muito retrógrado. Hoje o mundo inteiro quer que você vá de transporte público, que você não use. O Oxxo tem vaga de estacionamento? Alguns têm, mas é o que obriga hoje a lei. Mas o Oxxo pode tudo. Na Alexandre Martins, com a praia, naquele prédio, tem um Oxxo que não você tem nenhuma pode, vaga Você de pode não ter estacionamento. nenhuma vaga, desde que você tenha um convênio com estacionamento a menos de 300 metros. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. São hoje obrigatórias, no mínimo, 4 vagas. Uma gestante, uma idoso, uma cadeirante, que é uma vaga maior, especial, e uma N2, que é uma vaga tradicional.
mais carga e descarga, e daí, de acordo com o comércio, tem a classificação e mais vagas ou menos vagas. Mas o mínimo é isso. Você pode ter um convênio com o estacionamento? Pode ter. Só que ele tem que estar a menos de 300 metros. Eu sou diretor da Sociedade Antioquina aqui de Santos. E nós temos um imóvel que estava alocado para um estacionamento na Marechal Deodoro. O rapaz que estava alugando o estacionamento, há muitos anos de estacionamento ali, foi notificado que não pode mais estacionamento lá. Não pode mais estacionamento lá também. Por que não pode? O que acontece que nós estamos vivendo um sistema comunista no Brasil? Eu sei, sem dúvida, que o presidente já falou que tem orgulho de ser comunista e tudo mais. Mas em Santos também. Por que nós construímos nossos prédios com sistemas comunauscas? Quem quiser pesquisa aí vai ver que é comunauscas. Vai ver que é igualzinho os prédios que nós construímos habitação popular em Santos. E por que essa dificuldade de empreender em Santos é tão grande? É enorme. O estacionamento, só para completar, Paulo, você hoje, além de você tentar estar a 300 metros, você não pode cobrar o estacionamento. Então todos os shoppings estão ilegais em Santos. E você tem que colocar na porta uma placa de 50 centímetros, também conhecido como meio metro, por 1 metro, também conhecido como 100 centímetros, dizendo onde é o estacionamento. Vê se algum shopping tem. Você não poderia cobrar, pela lei você não pode. Agora, está inibindo qualquer um de abrir lojas. Eu conheço pelo menos mais de 100 empresas que deixaram de vir para Santos e estão indo para cidades da região. Mohamed, o que você daria como sugestões para a prefeitura para melhorar o ambiente de negócios em Santos e nas outras cidades da Primeiro, Baixada mandar também? pelo menos metade dos vagabundos embora. Isso é o primeiro, colocar gente que realmente saiba o que é ter um CNPJ. Né? Quando você coloca só... Porque esses caras que estudam gestão pública é aquele cara que nunca trabalhou na vida. Então é lógico, ele não sabe o que é ter um negócio, o que é empregar gente, o que é gerar riqueza. Eu só discordo do João que a gente não tem um presidente comunista. No Brasil não tem comunista. Verdade. Comunista. No mundo né? não tem mais, né? Não tem mais. ou menos. Não, isso é fantasma da esquerda. O problema é o seguinte. Não pode abrir nada em Santos. Nada. Tirando a Oxo, óbvio. Você não pode... No centro da cidade estão judiando dos proprietários de imóvel. Consideraram, está hoje na tribuna, consideraram todos eles inimigos públicos número 1, por causa da função social da propriedade. Aí é o discurso de esquerda que não tem sentido. Função social de propriedade... Uma prefeitura que tombou 2 imóveis na Conselheiro Nébias. Daqui a pouco vai ter anta dentro do imóvel, que é aquela casa onde era a delegacia de trânsito e a casa do coitado do lado do Souza, que pede faixa, tal, e que foi tombado só por causa de 2 professorinhas da Faculdade de Arquitetura que ficaram zangadas porque ele não deixou os alunos passearem lá dentro e ela pediu tombamento. A casa não tem nem estilo. Que você tomba porque a casa tem estilo arquitetônico que deve ser preservado, ou por valor histórico. Não tem nenhum dos dois. Nenhum dos 2 imóveis tem. O prefeito aqui, no primeiro ano de mandato dele, prometeu que ia rever tudo. Reviu alguma coisa? Não. Ele e o Paulo Alexandre deliberadamente destruíram o centro. Ou quem não lembra do Alegra Centro, do Papa? Em 8 anos de Paulo e o tempo do Rogério, o centro virou o que é hoje. Curioso, não tem Oxo no centro, né? Lógico, não tem público. Então, são essas visões. O que aconteceu com a 15 de novembro foi criminoso. Criminoso. O arrogantezinho não conversou com ninguém. Com ninguém. Matou 3 estacionamentos e matou a rua. Numa cidade onde o trânsito está caótico, você tinha que facilitar a instalação de estacionamentos. Incentivar. Não, eles fazem o contrário. O rapaz lá vai ter que fechar o dele. Olhem só onde vai o absurdo desses caras. Dos gênios que o prefeito colocou para cuidar disso. Santos tem uma norma em que se você quiser ter um imóvel e construir uma edícula, não pode, porque só pode se tiver construção principal. Aí você fala, mas eu não quero a construção principal. Eu quero só edícula. Não, não pode, a gente só dá se só tiver a construção principal.
Quer dizer, é uma lei feita por idiotas para ser aplicada por idiotas e ser fiscalizada por idiotas. Essa é uma vantagem de não ter rabo preso com ninguém. As pessoas têm que pensar. Eu falava isso para o Papa no segundo mandato dele. Rogério, sai da prefeitura, vai almoçar em restaurante, vai comprar remédio na farmácia, vai no supermercado, ouve as pessoas. Não ouve essas bestas que você coloca do teu lado, esses puxa-sacos que tu coloca do teu lado. Cara que diz que conhece todo mundo e não conhece ninguém. Cara que carregou mala preta durante anos. Cara que aluga imóvel sem fazer vistoria. Acorda, prefeito. Acorda. E você, João, que sugestões você daria para melhorar o ambiente de negócios em Santos e São Vicente, Praia Grande, Guarujá? Olha, todas, aliás, a Constituição E também fala disso. Bertioga, Né? Nós temos um preceito constitucional que é o favorecimento constitucional à pequena e microempresa. E aí cada prefeitura deve fazer, conforme a sua atividade, sua característica, criar uma lei que possa ser usada para pequena e microempresa. Que possa ser usada de uma forma... com características municipais. E aí você poder liberar. Vou dar um exemplo que acontece hoje em Santos, Paulo. Que absurdo. Pedro Lessa é uma rua que você tem várias lojas de móveis, de colchões, de travesseiros. Está proibido. Quem está lá continua. Você não pode também retirar o cara que está lá. Aliás, tem uma a cada esquina, né? Pois é. Mas teve um cara lá, por exemplo, que me procurou, que ele estava com uma loja de colchões alugada. Não é dele a loja, é alugada. Colchões. Que mal faz uma loja de colchões? Será que alguém vai morar num apartamento e fala assim, nossa, abri uma loja de colchões na minha esquina lá, tá um transtorno. Será que dá para falar isso? Acho que não. Uma loja tranquila, uma loja de colchões é uma loja tranquila normalmente. Eu nunca vi uma loja de colchões que esteja agitado na porta. Inclusive porque as pessoas que vão lá gostam de dormir, né? Pois é, o corredor de colchão é um negócio tranquilíssimo. E ele foi mudar para uma outra, na mesma rua, a menos de uma quadra, de esquina. Alocou lá para ele e falou, esse lugar é melhor, tem mais visibilidade. Rescindiu o contrato dele e locou a outra. Quem diz que ele pode mudar? Proibiram. Mas tem algum motivo? Não sei, tá lá no uso. Porque uma das duas bestas que nós citamos aqui acham que não pode. É assim agora. É assim, não pode mais ter oficina mecânica em Santos. Não pode. Nem aquelas que fazem as placas. Outro dia um rapaz me consultou, eu tô com um monte de gente, assim, o dia inteiro. Já conversei com o Rogério, com a Cateixeira, com os vereadores, com todos os vereadores que eu encontrei, eu conversei sobre isso. Tenho falado com todos os secretários que eu posso sobre isso. Converso com todo mundo, não é problema disso. Eles sabem quanto eu converso há muito tempo, há muitos anos, não é agora. Porque isso tem vindo piorando de ano a ano. Hoje na tribuna tá ali. Tá na tribuna de hoje, é uma matéria falando que a prefeitura vai arrecadar os imóveis que não estão dando função social. Pô, mas o cara não consegue alugar. O imóvel que tá mostrando na tribuna, se não me engano, é o imóvel do senador Feijó, perto da Câmara Municipal, que era um restaurante. O cara não consegue locar. Ele colocou blocos na porta, na janela, porque estavam invadindo. Aí estão falando na tribuna também que é o outro ali da Tiro Naval, que era uma loja de coisa para beber. Tá fechado mesmo. Será que você vai comprar numa loja do lado da Tiro Naval? Coisa para beber? A senadora Feijó tá toda fechando. Por quê? A Brás Cubas, eu vim a pé. Eu fui parar para trocar o escapamento do meu carro agora, aqui antes de vir para cá. Eu parei ali na Brás Cubas, onde eu troco o escapamento, e vim a pé. Tá tudo fechado. Mas não tá pouco fechado. Sabe, é todos os lugares. Aí você pega ali do lado do fórum, onde era o Santander, tá fechado. Aquele outro, que é um bar ali em frente, tem uma dificuldade monstro. Porque o bem é tombado e a prefeitura notifica que ele tem que fazer uma rampa para deficiente. Só que se ele fizer, o IFAM também não permite, o Condepasa não permite ele, porque ele vai quebrar aquela parte ali na frente. Ele fica no meio do caminho. E aqui não se faz adaptação. Não existe nada disso. Deixa o imóvel fechado. Aí como é que você vai me punir? O que eu acho que as pessoas têm que fazer é inviabilizar a ação da prefeitura, entrar com ação na justiça para tudo. Parece que é realmente o único caminho disso. Mas o Ministério Público é omisso. É terrível, né? A gente dá continuidade a essa discussão depois do intervalo, que é rapidinho.
Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco, o João Vilela e o Roberto Mohamed estão conversando com você, telespectadora, com você, telespectador, sobre as dificuldades de abertura de um negócio, adaptação de um imóvel, dificuldades dos empreendedores em Santos, Mohamed. Vamos fazer uma justiça que o João, as coisas que ele colocou, isso não é um privilégio de Santos. Imbecil na administração pública tem em tudo que é lado. Mas eu acho que a gente está chegando num grau de irresponsabilidade que já está começando a incomodar e muito. Eu vou dar alguns exemplos aqui, as pessoas vão entender do que eu estou falando. O Tropical em Manaus, o Hotel Tropical em Manaus foi o hotel da Varig, construído no governo militar, é uma joia arquitetônica e uma joia, o símbolo do desenvolvimento da Amazônia. Ele tem zoológico, é um hotel maravilhoso, é bem localizado, é na beira do Rio Negro. Sabe o que acontece com ele? Está fechado, ele faliu, a Varig já não deram continuidade, os caras que compraram a rede Tropical na época. Se você tem um governo sério, minimamente sério, e passaram 4 anos de Bolsonaro, ninguém fez nada. Então não é só agora. Mas um governo minimamente sério vai pegar um cara e falar, ó, você vai lá agora e vai tentar, monta uma agência de negócios, não essa piada da Apex, monta uma agência de empreendedorismo mesmo. Mas coloca um empreendedor lá, falou, você vai ter que arrumar alguém que pegue o Tropical e bote ele de pé. Nós vamos isentar de imposto 10 anos, vamos fazer um incentivo, mas ele tem que colocar aquilo de pé. Ele é um símbolo nacional. Da mesma coisa que o Tropical Tambaú. A empresa que pegou e comprou está levando naquilo. O Tambaú em João Pessoa é na beira da praia, uma obra arquitetônica única. Isso aí exige uma lei especial? Precisa. Agora, eu vou dar o exemplo maior do que é o descaso justamente no Estado, que tem um dos senadores mais influentes desta república, que é Jacques Wagner, que foi governador de Estado. Logo no início do lugar onde é o roteiro Barrondina dos trios elétricos, você tem o Otton Palace Hotel, outro símbolo do governo militar, mas não é porque era do governo militar, foi construído durante a ditadura. O Otton Palace, do lado dele, o Bahia Praia Hotel, que é uma ruína, porque o cara quebrou antes de terminar. O Otton fechou e depois pegou fogo. Muito estranho, mas pegou fogo. Era um dos camarotes mais concorridos desse percurso Barrondina, no carnaval. Eu me hospedei várias vezes no Otton, quando ia fazer palestra em Salvador. Você não pode deixar aquilo fechado. Um governo minimamente sério teria pego esta agência e arruma alguém. Nós vamos incentivar e o cara vai conseguir. Vamos salvar este hotel, o Otton, e vamos terminar o Bahia Praia. Salvador é uma cidade turística. Hotel gera emprego. Hotel gera imposto. A gente vai incentivar, mas tem que buscar pessoas. A gente viu uma matéria de domingo sobre os cálculos da vesícula do boi. Vale mais que ouro. Agora, lógico, tem um monte de bandido atrás. Como é que você faz para resolver? Cria fazenda de boi velho, porque está diminuindo no mercado, porque estão matando o gado muito cedo. Porque a carne de novilho vale mais. Mas o cálculo da vesícula do boi vale muito mais do que a carne. Não precisa deixar tanto tempo, mas pega boi velho e vaca velha, cria fazenda disso, incentiva. Quanto esse cara vai pagar de imposto vendendo cálculo de vesícula de boi? É boi e vaca. Cria lá a fazenda de boi velho. Se eu só cria boi velho, eu quero que eles tenham bastante cálculo na vesícula. E aí eu vou ficar legal aqui. Vou pagar imposto, vale mais que ouro. O Brasil não tem isso. O Brasil não tem uma agência que pega quem quer vender e liga com quem quer comprar, que pega quem quer fazer e quem vai incentivar. Nós não temos isso, porque o governo só está preocupado, porque político brasileiro só quer roubar. Tem uma hora que tem que ter limite. Tem grupos empresariais, João, que parece coincidência, né? Tudo que eles constroem é em coisa coletiva, porque o coletivo no Brasil não tem dono. Pode reparar, shopping foi construído em terreno do INSS, num negócio altamente suspeito.
Agora os novos prédios todos em clube, porque clube, você chega lá no presidente, agrada o presidente do conselho, tem hoje clube em Santos tem 500 sócios, 1000 sócios, compra todo mundo, pronto. É isso que é ser empresário. É isso que é ser empresário. É isso que nós queremos em Santos. Eu não consigo conceber que isso seja favorecer empreendedorismo. Não vou falar que é má fé. Para mim é só burrice. Mas daqui a pouco vai começar a feder. O Roberto tem razão quando ele fala que, claro, que não é só aqui. Isso acontece no Brasil todo. Aliás, o Brasil está numa classificação muito ruim. Existe uma fundação nos Estados Unidos, chamada Heritage Foundation, que classifica por liberdade econômica os países. São 12 atributos para você considerar. Um deles é corrupção. Quanto mais corrupto o país, pior classificado. Mas a liberdade de negócios, a forma de desenvolvimento econômico, ela é muito mais ampla. São 12 itens. Inclusive a questão de você ter a questão de justiça, de você ter leis fáceis, compreensíveis. Bom, vamos lá. Os países que estão em primeiro lugar são países que você adoraria morar. Suíça, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Canadá, Estados Unidos também está bem classificado, Japão e assim por diante. São vários países que vão estar lá no Portugal, estão bem classificados. Coincidentemente, ou não, eu acredito que seja ou não, são países com alto IDH. O que nós queremos é alto IDH, em desenvolvimento humano. Então é o que nós queremos. No final dessa lista de 180 e poucos países, tem lá 3 países: Cuba, Coreia do Norte e Venezuela. São os piores do mundo em termos de fazer negócio. Tá lá. Não sou eu que escrevi, não sou eu que fiz, isso é reconhecido no mundo inteiro. O Brasil, desses 180 e poucos países, está no número 140. Isso é péssimo. Nós estamos ao lado da Etiópia. Ao lado da Etiópia. Quem está com 140 também é a Etiópia. Os outros países, tem países comunistas como o Vietnã, que estão no número 72. E isso tudo, eu estou lembrando que o Roberto colocou agora perfeitamente em relação aos hotéis que estão abandonados. O Brasil não recebe quase ninguém aqui no Brasil para turismo, com tanta coisa que a gente tem. Menos que o Uruguai, né? Menos que a Baía de Guandong, no Vietnã. Só a Baía de Guandong, no Vietnã, são 6 milhões de pessoas. Em relação ao México, que você falou agora da empresa mexicana, o México recebe uma enormidade de pessoas a mais que o Brasil. Por quê? Porque é difícil aqui montar um hotel. É complicado aqui fazer qualquer coisa. É muito mais arriscado que em outros lugares. E esse sistema de você ter liberdade econômica, esse índice, ele é inversamente proporcional à questão do IDH. Quer dizer, ou seja, é proporcional, não é inversamente, é proporcional ao IDH. Ninguém quer morar na Venezuela, nem em Cuba, nem na Coreia do Norte. Não quer fugir de lá. É barreira para sair. Eu sempre considero os países bons e ruins isso. Quando aquele não quer deixar entrar, é o país bom. Eu não quero deixar você entrar. Eu dificulto a sua entrada. E o ruim, eu dificulto a sua saída, que se deixar, todo mundo sai. Então é a mesma relação. Qualidade de vida é muito a ver com relação ao desenvolvimento econômico e liberdade econômica. Gostem ou não. É fato, gera emprego, gera desenvolvimento. São Paulo, que é São Paulo, não está muito longe daqui, criou, em 2018, a lei da fachada ativa. Alguns bairros implementaram, outros não. São Paulo é muito grande. Mas São Paulo hoje é a melhor cidade para fazer negócios no Brasil. São Paulo é grande, mas Florianópolis está muito na nossa frente, é uma das primeiras também. Você pega várias cidades. Santa Catarina está num desenvolvimento incrível. Balneário Camboriú. Todas as cidades de Santa Catarina estão crescendo muito. Hoje, em relação ao Brasil, o índice é menor que o desemprego dos Estados Unidos. Por quê? Porque está podendo fazer. Minas Gerais está crescendo muito com isso. Goiás está crescendo muito. Paraná está crescendo muito. O estado de São Paulo em cima. Nós vamos perder o bonde da história mais uma vez. Só para, antes de terminar, eu só vou fazer uma observação para corroborar isso que o João falou. O hotel mais bonito da Baixada Santista não é o do Guarujá lá, o Casa Grande. Esqueçam. O hotel mais bonito que você tem aqui fica na Ilha Pochá.
o Irapuaxá Hotel, Uhum. que era um hotel. O Irapuaxá Hotel tem todos os seus quartos com uma vista maravilhosa para o mar, ele é colocado na pedra. O cara ali não pode ampliar estacionamento, não pode fazer mais quarto, porque não pode fazer mais nada na Irapuaxá. Por que não cria um regime especial? Vocês sabem por que o Irapuaxá é o arremedo? Aí abre restaurante, fecha, abre balada, aluga de vez em quando. Um imóvel maravilhoso no pé da ilha, porque ele não pode fazer nada. Senão, o Grupo Mendes já tinha comprado para construir prédio. Ainda bem que não pode. Mas podiam, pelo menos, flexibilizar a legislação para que ali pudesse ser um lugar de eventos. Fazer uma área de estacionamento, que sempre foi o grande problema. Não pode nada. No Ministério Público não pode nada. O problema não é o Ministério Público. E todo governante coloca a culpa no Ministério Público. O problema é quem não dialoga com o Ministério Público. Quem não vai... Olha, quer saber de uma coisa? Eu não dialogo mais. Vamos para a Justiça. É esse o problema. Você não tem autoridade. Passou Márcio França, passou Tércio, passou Billy, passou Pedro, agora o menino maluquinho. E aí? Aconteceu o quê? Nada. Ninguém faz isso. Olhem o estado do Juá. Vocação natural para uma casa noturna maravilhosa. É isso que eu falo que falta em Santos. Gente com mínimo. Parece o seguinte, você quer ser político na Baixada Santista? Você é uma besta ou não? Ah, eu não sou uma besta, então não pode. Chegamos ao final da Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo as participações do Roberto Mohamed e do João Vilela, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.